o perispírito e as polêmicas a seu respeito. Paulo Neto. O preconceito, num sentido qualquer, é a pior condição para um observador, porque, então, tudo vê e tudo refere do seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente não é o meio de chegar à verdade. Allan Kardec. Para bem conhecer uma coisa, é necessário tudo ver, tudo aprofundar, comparar todas as opiniões, ouvir o pró e o contra, escutar todas as objeções, e finalmente aceitar o que a mais severa lógica pode admitir. É o que nos recomendam, sem cessar, os espíritos que nos dirigem. Allan Kardec. 1. Prefácio, Introdução, Considerações iniciais e outros pontos. Prefácio. Já vem de priscas eras a crença na existência do perispírito. Com nomes os mais diversos, o corpo espiritual ao qual Allan Kardec chamou de perispírito já havia sido citado pelos hindus, persas e chineses, por Pitágoras e os neoplatônicos, assim como por Plotino, Leibniz, Paulo de Tarso, Tertuliano, vários santos da Igreja e tantos outros, uma miríade de figuras históricas que procuraram entender os fenômenos espirituais com os quais se depararam, tão antigos quanto o mundo, entre eles as próprias aparições de indivíduos tidos como mortos, mas que se mostraram em corpos resplandecentes e, por vezes, de certa forma densos o suficiente para serem confundidos com os chamados vivos. Em nossos dias, temos na doutrina espírita o mais avançado repositório de informações sobre o assunto. Os espíritos da falange do Espírito da Verdade o conceituaram como um corpo fluídico, de natureza etérea e consistência vaporosa, intermediário entre o espírito e a matéria. Nas obras de Allan Kardec temos desenvolvimentos conceituais importantes, sendo que o estudo da natureza dos fluidos se apresenta como o maior sustentáculo da teoria, sem a qual, por vezes, ter-se-á uma noção muito vaga de seus atributos. Nas várias interpretações que temos sobre o tema no movimento espírita, apesar da clareza do texto kardeciano, certas contribuições de ordem mediúnica ao tema por vezes não contribuíram para apacentar o debate e dirimir as dúvidas. De um lado, há os que encaram o perispírito como algo indefinido, mero acessório de espíritos que jazem suspensos no éter em meio aos encarnados, na mera expectativa de reencarnar enquanto permanecem às voltas com os mais comezinhos interesses materiais. Interpretam espíritos errantes como sinônimo de almas vagantes, sem destino certo, onde espíritos como Jesus e Hitler se esbarram com a mesma facilidade no mundo espiritual que nós e nossos vizinhos de porta. Adjetivos como vaporoso e etéreo passaram a ser superestimados sem que se atentasse para o fato que Allan Kardec se utilizara de uma comparação com a consistência densa dos corpos físicos, de matéria densa, grosseira e pesada. Do outro lado, temos o que atribuem ao perispírito uma função quase idêntica aos dos corpos que ostentamos, com necessidades semelhantes, como a de tomar banho, comer e se reproduzir. Até mulheres desencarnadas grávidas já foram descritas em certas obras nada recomendáveis por aí, do ponto de vista de confiabilidade doutrinária. Em meio a tantas controvérsias, Paulo Neto, hoje o mais prolífico escritor espírita, nos brinda com mais este trabalho, onde procura estabelecer uma terceira via do entendimento, demonstrando que certas informações já vinham sendo transmitidas ao tempo de Allan Kardec por alguns autores clássicos respeitáveis do quilate de Ernesto Bozano, Gabriel Delany, entre outros, e que devem ser levados em conta em função da concordância que apresentam entre si, o que sempre foi um fator relevante dentro do critério espírita de análise das mensagens e do conceito de universalidade do ensino. Sem pretender fechar a questão, o autor nos convida a uma reflexão mais ampla sobre o tema, respeitando todos os pontos de vista, mas sem eximir-se perante detalhes comumente ignorados por ambas as correntes supracitadas que, na ânsia de darem como fim de um assunto que ainda demanda tantos estudos e descobertas, atropelam bom senso e aferram-se a frases tiradas de contexto, ou mesmo a livros e autores de baixo estofo. Paulo Neto, pois, nos convida ao estudo e à pesquisa incessante perante tema de tal relevância em nossos estudos sobre a mediunidade e as realidades do mundo extrafísico. Arthur Felipe Ferreira. Introdução. A qualquer adepto do espiritismo é muito fácil perceber que, no movimento espírita Made in Brasil,
sempre surgem controvérsias sobre os mais variados temas, até dando a impressão de que nós, os espíritas, gostamos de as criar, pois a quase todo momento nasce uma. Diante disso, surge o pensamento de que estamos numa espécie de estrada sem fim. Em relação ao perispírito, diante do que vemos, se sobressaem, pelo menos, estas 4 polêmicas. Primeira, se todos os espíritos o possuem. Segunda, se funcionaria como molde do corpo físico da nova encarnação. Terceira, se teria todos os órgãos correspondentes aos do corpo físico. E quarta, se nele estaria a sede da memória. Por serem temas bem polêmicos, não economizaremos na quantidade das fontes, razão pela qual, com afinco, empreendemos uma busca nas obras que possuímos em nossa biblioteca a fim de levantá-las. Felizmente achamos várias fontes, inclusive, entre elas um bom número da lavra dos considerados autores espíritas clássicos, mas infelizmente são conhecidos de uma parcela ínfima dos espíritas. Uma coisa que temos notado é que uma boa parte dos polemistas tem como certa a sua posição, e não abrem espaço para a possibilidade de estarem equivocados, ainda que pesquisadores e estudiosos, de alto nível de conhecimento científico ou doutrinário, referendar aquilo que são contrários. Diante disso vale a pena relembrar a seguinte fala de Allan Kardec, 1804 a 1869, em O Livro dos Médiuns. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Só então a sua opinião, ainda que errônea, poderá ser tomada em consideração. Mas que peso terá quando ele tratar de matéria que não conhece? A verdadeira crítica deve dar provas, não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado, de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda a prova. A não ser assim, qualquer músico de feira poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintor o de censurar Rafael. Acreditamos que para a grande maioria de nós, o perispírito ainda não se apresenta como algo bem conhecido e esquadrinhado. Claro, algumas noções temos, mas pouquíssima coisa sabemos de suas funções, por exemplo. Nessa pesquisa, nosso objetivo será o de fornecer o maior número possível de informações para que, com algum nível de segurança, quem for ler o resultado dela também possa responder a todas essas questões. De princípio, deixaremos claro que não realizaremos essa investigação aferrado a qualquer ideia preconcebida, advogaremos, por óbvio, o que dela resultar. Encontraremos vários estudiosos e autores, e até com uma certa dose de razão, alegando que, nas obras da codificação, nada se encontrará sobre tudo isso, porém, ainda que seja verdade, diremos que jamais podemos deixar de lado as oportunas instruções de Allan Kardec, que, por imperiosa necessidade, nós sempre recorremos a elas, especialmente as que destacaremos no próximo capítulo. Um desses autores é Gabriel Delany, 1857 a 1926, cuja importância de suas opiniões deverá ser avaliada levando-se em conta o que Allan Kardec disse a respeito dele. No artigo Vossos Filhos e Vossas Filhas Profetizarão, publicado na Revista Espírita 1865, mês de outubro, no qual o codificador faz referência a Gabriel Delany, então um garoto de 7 a 8 anos de idade, como exemplo de médium em que essa profecia, citada como o título do artigo, estaria se cumprindo. O Sr. Delany, que muitos de nossos leitores já conhecem, tem um filho com a idade de 8 anos. Esse menino que ouve a cada instante falar de espiritismo em sua família, e que frequentemente assiste às reuniões dirigidas por seu pai e sua mãe, assim se achou iniciado em boa hora na doutrina, e, às vezes surpreende com a justeza com a qual raciocina os princípios. As reuniões do Sr. Delany são graves, sérias e mantidas com uma ordem perfeita, como devem ser todas aquelas às quais se quer fazer tirar frutos. Dirigidas com método e recolhimento, e sempre apoiadas em algumas explicações teóricas, estão nas condições desejadas para levar à convicção, pela impressão que elas produzem. Nessa apresentação de Gabriel Delany, que Allan Kardec fez, temos considerações de suma importância para podermos avaliar a capacidade intelectual desse notável pesquisador do espiritismo. Com esse aval do codificador deveremos pensar mais vezes sobre as suas colocações, porquanto,
parte de alguém com um profundo conhecimento doutrinário que conviveu com o mestre de Lyon. Eis as 5 de suas obras que aqui serão mencionadas: a alma é imortal, a evolução anímica, a reencarnação, as vidas sucessivas e o espiritismo perante a ciência. Em nossa biblioteca temos 2 obras de Gabriel Delany publicadas pela editora Conhecimento, que merecem ser citadas por conta da quantidade de páginas. Primeira, Pesquisas sobre Mediunidade, com 572 páginas. Segunda, As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, tomo 1, com 526 páginas. Esperamos que com essas informações se possa aquilatar o valor inestimável de suas pesquisas. Considerações iniciais. Vamos demonstrar que na revelação espírita ainda não há ponto final, algo que já fizemos milhares de vezes, mas ainda é oportuno voltar a esse tema. Julgamos oportuno, inicialmente, trazermos a opinião de Hermínio Corrêa de Miranda, 1920 a 2013, destacado pesquisador, contida no prefácio da obra O Livro dos Espíritos, publicada pela Mundo Maior. A doutrina, escreveu Kardec, em A Gênese, capítulo 1, número 13, não foi ditada completa, nem imposta à crença cega. Itálicos no original. Se assim fosse, estaria em contradição consigo mesma, de vez que a evolução é de sua própria essência. Sempre haverá, portanto, em torno dela, regiões pouco exploradas e até ignoradas à espera de estudo. É necessário, sim, preservar a pureza doutrinária, mas não sufocar em uma redoma que lhe retire o oxigênio do qual necessita para interagir com o que se passa à sua volta. A opinião de Hermínio Miranda não se faz isolada, vários outros autores pensam da mesma forma e, como ainda veremos, a base que a sustenta está estritamente no pensamento de Allan Kardec. Não raro, sobre algum ponto muitos confrades se utilizam do argumento de que Allan Kardec não disse isso ou aquilo, só que não levam em conta que no artigo Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, publicado na Revista Espírita 1864, mês de abril, o codificador disse que não nos colocamos de nenhum modo como árbitro supremo da verdade, e não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque o dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que um outro. Portanto, o mestre de Lyon deixou claro que as suas próprias opiniões podem ser justas ou falsas, razão pela qual devemos também analisá-las tanto quanto as emanadas dos espíritos. Destacamos da Revista Espírita estas seguintes falas do codificador, que, a título de exemplo, trazemos para esse estudo, visando tirar alguns confrades da visão estreita que muito se aproxima da dos crentes fanatizados. Está na Bíblia, eu aceito. Não está, não aceito. Pela ordem cronológica temos: primeira, Revista Espírita 1865, mês de outubro, artigo Partida de um adversário do Espiritismo para o mundo dos espíritos. O Espiritismo proclama-se imutável no que ensina hoje, e diz que não tem mais nada a aprender? Não, porque seguiu até hoje, e seguirá no futuro, o ensino progressivo que lhe será dado, e aí ainda está para ele uma causa de força, uma vez que não se deixará jamais se distanciar pelo progresso. Segunda, Revista Espírita 1866, mês de julho, artigo Visão Retrospectiva das Existências dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo, não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais, que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Terceira, Revista Espírita 1867, mês de abril, artigo Manifestações Espontâneas, Moinho de Vixuna 1. Estamos longe de conhecer todas as leis que regem o mundo invisível, todas as forças que este mundo encerra, todas as aplicações das leis que conhecemos. O Espiritismo não disse ainda a sua última palavra, muito longe disto, não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. Muitas das descobertas serão fruto de observações ulteriores. O Espiritismo não fez, de alguma sorte, até o presente, senão colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância é desconhecida. Com a ajuda do que já descobriu,
ele abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Não procede senão por observações e deduções. Quarta, Revista Espírita 1867, mês de setembro, artigo Caracteres da Revelação Espírita. O Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressistas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas, caminhando com o progresso, não será jamais transbordado, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma verdade se revela, ele a aceita. Quinta, Revista Espírita 1868, mês de dezembro, artigo Constituição Transitória do Espiritismo. O programa da doutrina não será, pois, invariável senão sobre os princípios passados ao estado de verdades constatadas. Para os outros, ela não os admitirá, como sempre o fez, senão a título de hipóteses até a confirmação. Se lhe for demonstrado que ela está no erro sobre um ponto, ela se modificará sobre esse ponto. Tudo que foi aqui transcrito nos leva a concluir que, de modo algum, se deve ter a terceira revelação. O Espiritismo traço, como uma doutrina fechada, algo como que um produto pronto ou já acabado, tal como, infelizmente, os cristãos tradicionais fizeram com relação à Bíblia, ao tê-la como a única revelação divina à humanidade. Sobre essa visão estreita quanto à revelação divina, em Lampejos Evangélicos, o filósofo, educador e teólogo Bertrand Rodin, 1893 a 1981, foi muito inspirado ao dizer: a Bíblia, como livro escrito, começa uns 15 séculos antes de Cristo, e termina pelo ano 100 depois dele. Ora, poderíamos admitir que, no longuíssimo período anterior ao tempo de Abraão, Isaque e Jacó, Deus nada tenha tido a dizer à humanidade. E que, pelo ano 110 da era cristã, tenha fechado o expediente, à guisa de um funcionário público ou burocrata do século XX. Quem admite semelhante Deus é ateu, porque um Deus tão imperfeito e ilimitado não é Deus nenhum. Se nós espíritas somos partidários do bom senso e da lógica, consequentemente, devemos ter a mente aberta para novas revelações, obviamente sem nos afastarmos do indispensável critério fornecido por Allan Kardec, que servirá de base para se considerar algo como ponto doutrinário, qual seja, o de tudo passar pelo crivo do controle universal do ensino dos espíritos. Ademais, se Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16,12. Então, desde há muito tempo temos informação para compreender que a revelação divina é essencialmente progressiva. Dentro desse ponto de vista, entendemos que o Espiritismo não deve ser jamais considerado como uma doutrina que tenha ponto final, pois, certamente, haverá outras revelações, conforme se pode deduzir dos esclarecimentos de Allan Kardec, que serão compatíveis com o progresso conquistado pela humanidade. Recomendamos a você, caro leitor, especialmente o capítulo Espiritismo não se resume apenas às obras de Allan Kardec, do nosso e-book intitulado O Espiritismo ainda não tem ponto final, no qual nós desenvolvemos esse tema com maior amplitude. Visando demonstrar que em O Livro dos Espíritos ocorreu mudança de pensamento, iremos, por oportuno, comparar uma resposta dos Espíritos constante da primeira edição com a que consta a partir da segunda edição. Na primeira edição, de 18 de abril de 1857, a questão de Allan Kardec, sobre quando ocorre a ligação da alma ao corpo físico, foi dito que seria no momento do nascimento e que, antes de nascer, a criança não tem uma alma, vivendo como as plantas. O codificador comenta: a alma ou espírito se une ao corpo no momento em que a criança vê o dia e respira. Antes do nascimento a criança só tem a vida orgânica sem alma. Ela vive como as plantas, tendo apenas o instinto cego de conservação, comum a todos os seres vivos. A partir da segunda edição, de 18 de março de 1860, houve uma reviravolta, porquanto, os espíritos superiores simplesmente mudaram o momento de ligação, senão, vejamos. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no nascimento. Desde o instante da concepção,
O espírito designado para habitar certo corpo se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Essa mudança de conceito é algo que devemos refletir, pois, muitos de nós fechamos questão quanto a certas coisas que não constam da codificação ou quando algum ponto dela poderia sofrer alteração em razão de novas informações. O mencionado laço fluídico nada mais é que uma extensão do perispírito. Assim, podemos dizer que, no instante em que se dá a concepção, quando o espermatozoide vencedor da acirrada corrida penetra o óvulo, o espírito errante tem seu perispírito ligado ao zigoto. Sempre recorremos a esta importante fala de Allan Kardec, registrada na Revista Espírita: contra os fatos não há nem oposição nem negação que possam prevalecer. E, com praticamente mesmo teor, reafirma que os fatos são argumentos sem réplicas, dos quais é preciso cedo ou tarde aceitar as consequências quando são constatados. Estamos trazendo isso para comprovar que o codificador sempre disse que devemos nos render aos fatos. Infelizmente não é o que estamos fazendo. Foi justamente o que ele fez com a relação aos temas possessão e evolução do espírito humano. Apresentaremos algo que só recentemente vimos, para o analisarmos diante de pesquisas feitas após o mês de março de 1869. Vejamos estas seguintes questões de O Livro dos Espíritos. 339. No momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante à que o espírito experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. 351. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência, na condição de homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança, lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. Trecho da resposta à questão 380. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa, com o desenvolvimento dos órgãos. O destaque é a informação quanto ao espírito reencarnante, a partir de sua ligação ao corpo, ou seja, da concepção, entrar num bom período de perturbação. Só que, pelo que encontramos, os fatos não parecem corroborar isso. Em Vida Antes da Vida, a autora doutora Ellen Bache, 1925 a 1985, apresenta o resultado de sua pesquisa com um grupo de 750 pacientes, que, por indução hipnótica, regressaram ao passado. Entre os 750 pacientes, dos quais alguns católicos praticantes, muitos cristãos e adeptos de outros credos, consideravam que o aborto era uma forma de homicídio. Mesmo assim, os 750 pacientes mostravam-se quase unânimes em determinado ponto-chave. Consideravam que o feto não se constituía, realmente, parte integrante das suas consciências. Eles existiam, com plena consciência, como entidades separadas do feto. Na realidade, relatavam com frequência que o corpo fetal era confinante e restritivo, e assim, preferiam a liberdade da existência fora do corpo. Era com muita relutância que muitos deles juntavam suas consciências com a consciência celular da criança recém-nascida. Quando os 750 casos foram analisados, 89% de todos os pacientes relataram que não se tornaram parte do feto, ou com eles se envolveram, senão após 6 meses de gestação. Mesmo assim, muitos pacientes relataram que ficavam adentro e afora do corpo fetal.
Eles os consideravam como consciências adultas e se referiam ao corpo fetal como forma de vida menos desenvolvida. Quase todos os pacientes relataram terem consciência, pelo menos telepaticamente, das emoções de suas mães, antes e durante o parto. Mais à frente, resume informando que 86% de todos os pacientes disseram que haviam percebido, antes de nascerem, os sentimentos, emoções e até mesmo pensamentos de suas mães. Muitos desses pacientes disseram que se davam conta dos sentimentos de suas mães porque eles próprios não se achavam encerrados no feto, mas ao contrário, encontravam-se aparentemente pairando ao seu redor. Nosso foco é quanto à perturbação, que não foi diagnosticada nos 750 pacientes da doutora Ellen Ambashi. Como dito, 85% deles perceberam os sentimentos da mãe, o que, a nosso ver, prova que estavam conscientes. Temos algo ainda para mostrar dessa pesquisa da doutora Ellen Ambashi que vai ao encontro de uma possível situação em relação ao reencarnante. Meus dados estatísticos indicam também que as almas poderão tomar a decisão de abandonar o feto ou corpo infantil e retornar à sua condição de permeio entre vidas. Talvez a síndrome de morte súbita de crianças seja resultado de uma decisão da alma de não prosseguir com o plano de nova existência. Em O Livro dos Espíritos, questão 345, destacamos o seguinte trecho da resposta dos espíritos superiores quanto à possibilidade de o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está designado. Como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Nos relatos dos pacientes dessa pesquisa da doutora Ellen Ambashi, encontramos coisas que corroboram o que podemos ver nas obras da codificação espírita. Em nosso artigo Só a Reencarnação para Explicar, publicado na revista Espiritismo e Ciência, número 100, em janeiro/2013, mencionamos a pesquisa do Dr. Ribamar Torinho, de Teresina, Piauí, médico clínico, pediatra e psicoterapeuta. Ele é referência nacional na área do reequilíbrio do emocional com as fantásticas técnicas da psicologia transpessoal e PNL. Nosso personagem realizou uma pesquisa bem interessante. Tudo surgiu, conforme relata, em razão dos fatos que se lhe apresentavam quando da aplicação da técnica de regressão à vida intrauterina, tomada essa com relação à vida atual. Ao utilizar essa técnica para levar seus pacientes às experiências vivenciadas quando ainda estavam abrigados no ventre materno, ele verificou que várias pessoas relataram fatos relacionados àquele tempo, demonstrando terem razoável conhecimento do que estava acontecendo ao redor delas. Um caso, que lhe despertou atenção, foi o de um cliente que descobriu que quem dizia ser sua mãe não era sua mãe biológica, tendo, inclusive, dado a estampa da roupa da parteira, pois havia nascido em casa. Falou da sua profunda dor ao ser entregue à sua mãe adotiva. Relatando a sua percepção, ouviu dela a confirmação de tudo que ele havia vivenciado na regressão. Outro caso foi de uma pessoa que, na regressão, sentiu-se rejeitada pela mãe, quando esta ficou grávida. Lá pelo 3º ou 4º mês de gravidez ela passou a aceitá-la. De fato, a mãe negou, a princípio, mas acabou lhe confirmando que tinha apenas 14 anos quando engravidou pela primeira vez, e a segunda aos 15, foi a dele, e que, realmente, não havia gostado muito da ideia, porém, com o tempo, acabou por aceitar e até mesmo a desejar tornar-se mãe. Diante desses fatos, que contamos de forma bem resumida, o Dr. Ribamar Torinho passou a ter certeza de que os fetos são conscientes e captam os pensamentos e sentimentos das pessoas, e também percebem as ações que ocorrem à sua volta. Resolveu, então, tirar a prova dos 9. Na maternidade Evangelina Rosa, Teresina, Piauí, o Dr. Ribamar Torinho era responsável pela área de prematuros, fato que abriu caminho para realizar pesquisa visando obter resposta. Foi muito simples o que fez. Chegava perto de uma criança prematura e, conversando com ela, momento representado na foto abaixo, dizia que estava muito feliz em recebê-la, que lhe desejava pronto restabelecimento da saúde, que realizava uma pesquisa e gostaria que ela lhe ajudasse. Após dizer essas coisas, pedia-lhe para, por exemplo, mexer a perninha direita.
embora variasse o tempo de resposta, todas elas o respondiam com os sinais solicitados. Pediu a alguns pais que também fizessem o mesmo, obtendo o mesmo resultado. Dr. Ribamar Tourinho apresenta, para corroborar sua pesquisa, o depoimento do médico obstetra Dr. Fernando Trindade, do Hospital Promorar, no qual ele narra que uma mãe estava num trabalho de parto, que tinha tudo para ocorrer normalmente, porém, no momento expulsivo, houve uma parada de progressão. Aí, conta o Dr. Fernando Trindade, lembrou-se da técnica do Dr. Ribamar Tourinho e resolveu conversar com o bebê, dizendo-lhe que ele precisava nascer, pois, se isso não ocorresse, ele teria que tirá-lo à força passando-lhe um ferro na cabeça, fórceps, que poderia doer muito. Daí, pediu a ele que ajudasse. Tendo aguardado uns 2 minutos, foi quando se deu a rotação da cabeça, não sendo necessário tirá-lo à força. Conforme relato, a criança tinha a mão no rosto, o que levou o Dr. Fernando a crer que ela a mantinha um pouco mais acima, o que impedia a sua rotação. Termina, dizendo que tinha certeza de que o fato de conversar com o bebê foi que resultou no parto sem maiores complicações. Quem quiser comprovar tudo isso, veja no YouTube o vídeo Comunicação com os Recém-Nascidos que o Dr. Ribamar Tourinho produziu. Nele contém o que resumidamente falamos. Portanto, temos nessa pesquisa mais uma comprovação de que o espírito reencarnante não fica em perturbação da concepção ao nascimento. No portal Razões para Acreditar, encontramos algo que demonstra o quanto somos ignorantes em relação às plantas, quiçá se estenda a toda a natureza, incluindo nela o próprio homem. É impossível ver a olho nu as cores fluorescentes emitidas pelas flores. Mas, você sabia que isso acontece de fato? Se não, é compreensível, pois, o Pequeno Príncipe já disse certa vez, o essencial é invisível aos olhos. O fotógrafo Craig Burrows conseguiu captar esse espetáculo da natureza usando uma técnica chamada fotografia de fluorescência visível com radiação ultravioleta, UV, em que é registrada a fluorescência gerada pela UV que incide sobre as flores. Com estas duas incríveis imagens fica, de fato, evidente que o essencial é invisível aos olhos. Antoni de Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe. Esclarecemos que o objetivo dessa pesquisa é o de ajudar na compreensão das questões elencadas, sem nos colocar como dono da verdade. Portanto, não nos agastaremos com aqueles que, porventura, não concordarem com a nossa conclusão, uma vez que cada um de nós é livre para acreditar no que achar mais conveniente, até mesmo em Saci Pererei e Mula Sem Cabeça. 2. Perispírito, notícia, constituição e aparência. Quando surgiu a notícia do corpo espiritual? É provável que para alguns confrades seja uma surpresa dizer que não foi Allan Kardec quem descobriu o perispírito, fato que ele próprio confessa. É certo, que foi ele quem criou esse termo para designar o corpo fluídico do espírito, quer como encarnado ou desencarnado, entendimento que se depreender desta sua fala, o perispírito é um envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Sobre a origem da informação a respeito dele, em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, item 50, disse-nos ele: não inventamos, nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nos-la confirmou. O que podemos dizer, com absoluta segurança, é que a crença na existência de um corpo sutil no homem é bem antiga. Temos notícia de sua presença, por exemplo, na cultura do povo egípcio. Quem nula dá é o saudoso escritor Hermínio Correia de Miranda que, em Estudos e Crônicas, nos informa. Fora do contexto do espiritismo, pouca gente entende a concepção egípcia do ser humano. O homem, diziam eles, é um ser tríplice, em primeiro lugar, o corpo físico, em seguida, o Ba, equivalente à alma, em terceiro, o Ka, correspondente ao perispírito na terminologia kardeciana. Inúmeras figuras humanas são representadas em duplicata nos desenhos e gravações em pedra, pelos artistas do Antigo Egito. A segunda figura é o Ka. Este é que era responsável pela vida póstuma. O corpo era embalsamado para servir ao Ka. Crê-se mesmo que as figuras em tamanho natural eram colocadas nos túmulos para que os mortos ilustres dispusessem sempre, diante dos olhos, do Ka, corpo físico, em seguida, o Ba, equivalente à alma, em terceiro, o Ka, correspondente ao perispírito na terminologia kardeciana. Inúmeras figuras humanas são representadas em duplicata nos desenhos e gravações em pedra, pelos artistas do Antigo Egito. A segunda figura é o Ka. Este é que era responsável pela vida póstuma. O corpo era embalsamado para servir ao Ka. Crê-se mesmo que as figuras em tamanho natural eram colocadas nos túmulos para que os mortos ilustres dispusessem sempre, diante dos olhos, do Ka,
da aparência que tiveram em vida. Seria para lembrar ao espírito a forma que o seu perispírito deveria tomar quando tivesse de manifestar-se como um faraó. Para ilustrar inserimos a representativa imagem, no original ela não consta. Avançando na linha do tempo, podemos, ainda, confirmar essa crença citando estes três renomados personagens. 1. Pitágoras, c. 570 c. 495 a.C., filósofo e matemático grego jônico. Na obra As Vidas Sucessivas, 1911, de autoria de Albert de Rochas, 1837 a 1914, encontramos a seguinte informação. Pitágoras ensinava que a alma tem um corpo que é dado de acordo com a sua natureza boa ou má pelo trabalho anterior de suas faculdades. Ele chamava esse corpo de carro sutil da alma e dizia que o corpo mortal não passa de um envoltório grosseiro daquela. Acrescentava ele, praticando a virtude, abraçando a verdade, abstendo-se de todas as coisas impuras, que cuidamos da alma e de seu corpo luminoso. Hipócrates, comentários sobre os versos dourados de Pitágoras, século V. 2. Flávio Josefo, 37 a 103 d.C. Em História dos Hebreus, lemos isto que ele diz sobre os essênios. Esperavam passar desta vida para melhor e acreditavam firmemente, que, como nosso corpo é imortal e corruptível e nossas almas, imortais e incorruptíveis, de uma substância etérea, muito sutil, encerrada no corpo, como numa prisão, onde uma inclinação natural as atrai e retém, mas apenas se veem livres destes laços carnais, que as prendem dura escravidão, elevam-se ao ar e voam com alegria. 3. Orígenes de Alexandria, 185 a 254. Da sua obra Contra Celso, destacamos trecho. A alma dos mortos subsiste, e para quem admite essa doutrina, a fé na imortalidade da alma ou, pelo menos, na sua permanência tem fundamento. Assim sendo, o próprio Platão, em seu diálogo sobre a alma, diz que em volta de túmulos apareceram para algumas pessoas imagens semelhantes às sombras, homens que acabavam de morrer. E estas imagens que aparecem em volta das sepulturas dos mortos vêm de uma substância, alma que subsiste no que chamamos corpo luminoso. Porque sabemos que a alma, que por sua própria natureza é incorpórea e invisível, precisa, quando se encontra num lugar corporal qualquer, de um corpo apropriado por sua natureza neste lugar. Ela carrega este corpo depois de ter abandonado a veste, necessária antes, mas supérflua para um segundo estado, e a seguir, após tê-lo revestido por cima com aquela veste que tinha inicialmente, porque precisa de uma veste melhor para chegar às regiões mais puras, etéreas e celestes. Essas informações são muito curiosas, pois nos dão notícia quanto à crença de que a alma possuía, ou melhor, era revestida de uma substância aérea, muito sutil. Julgamos que essa ideia pode ser fruto de intuição ou revelado por algum médium, mas que nos acompanha desde a antiguidade. Em A Gênese, capítulo 1, item 39, Allan Kardec, por sua vez, afirma que o espiritismo experimental demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade por Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, o corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Cair Bachutel, 1868 a 1938, foi um renomado divulgador espírita, político e farmacêutico, considerado bandeirante do espiritismo que, na obra Vida no Outro Mundo, além de citar Paulo de Tarso, lista mais estes três nomes de destaque. Tertuliano diz que a corporeidade da alma é afirmada nos evangelhos, corporalitas animae in ipso evangelio relucescit, e acrescenta, se a alma não tivesse um corpo, a imagem da alma não teria a imagem do corpo. De Anima. Capítulo 7, 8 e 9. Santo Agostinho recebeu do bispo Evódio, de Usale, uma carta na qual este fazia referência a muitas aparições que havia visto, e para bem explicar a natureza desses fenômenos, que ele atribui às almas de defuntos, pergunta: quando a alma abandonou esse corpo grosseiro terrestre, não permanece a substância incorpórea unida a algum outro corpo, não composto dos quatro elementos como este, porém mais sutil, e que participa da natureza do ar ou do éter? Acredito que a alma não poderia existir sem corpo algum.
Obras de Santo Agostinho, f. 2. São João de Tessalônica fez a seguinte declaração no 2 graus Celsius Concílio de Nicea, 787, sobre as almas. A Igreja decide que são, na verdade, seres espirituais, mas não completamente privados de corpo, ao contrário, de um corpo tênue, aéreo ou ígneo. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 32, Vocabulário Espírita, assim o definiu o codificador. Perispírito, do grego peri, entorno, envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Fácil, pois, confirmar que, sendo o corpo fluídico do espírito, tanto os encarnados quanto os desencarnados o possuem, uma vez que faz parte integrante do espírito. Mais à frente voltaremos a esse ponto, para não deixar nenhuma dúvida sobre isso. No capítulo 14, os fluidos, item 1, natureza e propriedade dos fluidos, tópico elementos fluídicos, diagênese, no item 7 há algo interessante para destacar. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico, é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, pois o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo, ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Eis algo que não devemos nos esquecer. Ou seja, que o corpo material e o corpo perispirítico têm a mesma origem, qual seja, o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva de todos os corpos da natureza. Os pesquisadores Luciana Farias e Silvio Seno Chibeni, no artigo Kardec e a desmaterialização dos espíritos. Um texto esquecido de escala espírita na primeira edição de O Livro dos Médiuns. Apresentam o seguinte parágrafo que constava na definição de espírito no vocabulário da primeira edição de O Livro dos Médiuns. Apesar de sua natureza etérea, o perispírito não é imaterial, ao contrário, é uma substância, ainda que sutil, que dispõe, até certo ponto, de algumas das propriedades da matéria, embora não possa ser submetido à investigação por nossos meios de análise. Sua densidade, se assim se pode expressar, varia de acordo com o grau de depuração do espírito, nos espíritos inferiores, em mais grosseira, e torna-se para eles a fonte de impressões mais ou menos penosas, que diminuem à medida que o espírito se purifica ou, o que equivale à mesma coisa, desmaterializa-se. Por ser de natureza fluídica ou etérea, ou como dito, imaterial, o perispírito não deixa de ter algumas propriedades da matéria. Acreditamos que é exatamente essa natureza imaterial, que tem servido de base a toda polêmica, pois não se leva em conta que ele é formado de matéria quintessenciada, porém, em razão disso, não deixa de ser matéria. Em O Livro dos Espíritos, item 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, encontramos, em meio às explicações, o seguinte. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas, não da vida intelectual, pois esta reside no espírito. É além disso, o agente das sensações exteriores. Então, SMJ. Podemos dizer que a ação do espírito no seu corpo físico ocorre por uma força eletromagnética. Será que é por isso que o perispírito poderá formatar o corpo físico conforme as necessidades do reencarnante? Pois sabemos que nossos pensamentos e até nossas ações podem lhe modificar em algum aspecto. Visando explicar isso, julgamos importante mencionar o seguinte trecho do comentário de Allan Kardec à pergunta 217 de O Livro dos Espíritos, no qual ele questiona a possibilidade de o homem conservar os traços do caráter físico das existências anteriores.
considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que lhe servem às suas necessidades e lhe imprimem ao semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial. Isso significa dizer que tanto os pensamentos quanto as emoções podem refletir no espírito, obviamente que isso se dará através do perispírito. A própria melhoria e o embelezamento da aparência corporal do ser humano, como veremos mais à frente, é fruto desse processo de modificação dos órgãos pelas qualidades do espírito. Allan Kardec, o insigne codificador do espiritismo, deixou bem claro que o perispírito está impregnado das qualidades, quer dizer, do pensamento do espírito. No livro No Limiar do Amanhã, organizado pelo jornalista e escritor Altamirano Carneiro, com respostas de José Herculano Pires, 1914 a 1979, as perguntas de seus ouvintes do programa Limiar do Amanhã, transmitido pela Rádio Mulher de São Paulo, no capítulo Alma, lemos o seguinte. As pesquisas científicas e físicas soviéticas verificaram também a existência daquilo que eles chamaram de corpo bioplasmático do homem, porque, quando usaram a palavra bio, estavam se referindo à vida. Como nós chamamos na biologia, é o Instituto da Vida. Assim, quando definiram o corpo bioplasmático, definiram também duas funções importantíssimas, nesse corpo energético do homem. Ele é o corpo da vida, o corpo energético, o corpo sutil, e corpo não propriamente material, o corpo extrafísico, que anima o corpo material. É o corpo da vida, por isso ele é o bio. E plasmático, porque ele é que plasma, organiza e forma o corpo humano. Estamos, então, diante do perispírito, que no Espiritismo corresponde àquilo que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, definiu muito bem como sendo o corpo espiritual do homem, que é o que dá vida ao corpo material. Esse corpo não somente dá vida, como organiza o corpo material. Portanto, na opinião de Herculano Pires, a ciência, ainda que não alardeie, já descobriu aquilo que nós, os espíritas, denominamos de perispírito ou de corpo espiritual do homem. Observamos que o nobre jornalista, falando sobre a etimologia dos termos bio e plasmático, explica que nele existem as funções de plasmar, de organizar e de formar o corpo humano. Caso não estejamos de todo enganados, trata-se, portanto, dele ter a função de modelar o corpo físico, tema que, mais à frente, será abordado. Será que todos os espíritos teriam perispírito? Uma das dúvidas que, às vezes, surge entre muitos daqueles que se iniciam no estudo metódico do espiritismo é, os espíritos puros também teriam perispírito? Isso é muito bom, pois demonstra que são indivíduos questionadores, e não dos que seguem cegamente a outros, ainda que demonstrem ter razoáveis conhecimentos doutrinários. Ter uma visão crítica sobre qualquer ponto ou conhecimento espírita é importante, e diremos até fundamental, para que se evidencie o seu viés de filosofia positivista, que é uma característica básica do espiritismo. Considerando que, segundo o Dicionário Prático da Bíblia Sagrada, Barça, os anjos são puros espíritos criados por Deus, é muito interessante ver que os inúmeros registros de suas aparições contidos na Bíblia nos dão conta de que todos eles se revestem de um corpo que tem a exata forma humana, a tal ponto de serem confundidos com os próprios seres humanos encarnados. Diante disso, acreditamos não ser de todo impróprio admitir que eles têm algum corpo que lhes envolve a essência. A partir de agora, veremos nas obras da codificação que surgirá sobre o tema. Tomemos, primeiramente, o que se encontra no Livro dos Espíritos, a partir da segunda edição, ou seja, a publicada em 18 de março de 1860. O laço ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Esse trecho consta do item 6 da introdução, na qual o codificador faz um resumo dos pontos mais importantes da doutrina.
Da maneira como é colocado, conclui-se que todos os espíritos possuem perispírito, que é o seu corpo etéreo. Na Revista Espírita 1869, mês de abril, no artigo Profissão de Fé Americana, em seus comentários Allan Kardec reforça: o espírito, seja durante a vida carnal, seja depois de tê-la deixado, é revestido de um corpo fluídico ou perispírito, que reproduz a forma do corpo material. Retornando à obra O Livro dos Espíritos. 82. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa, quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz. Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Comenta Allan Kardec, assim como o germe de um fruto, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Nas duas respostas se vê que não se faz qualquer distinção entre espíritos errantes e os puros, por esse motivo julgamos se tratar de informação que serve para todos os espíritos, sem distinção de categoria ou grau de elevação. Na primeira edição de O Livro dos Espíritos essas questões correspondem, respectivamente, às de números A39 e 42. Fato interessante é isto que Allan Kardec disse, em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1, Há Espíritos. Item 3. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Se o espírito é um ser limitado e circunscrito não poderia significar que, de fato, ele possui um corpo perispiritual, que o torna visível. 150a. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Aqui também o perispírito é tratado de maneira generalizada, e, em razão disso, entendemos que é algo que vale para todos os espíritos. Do comentário de Allan Kardec à resposta dos espíritos à questão 155a, sobre o momento em que a alma se separa do corpo, destacamos o trecho inicial. Durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e, não há desse outro invólucro, que se separa do corpo quando cessa nesta vida orgânica. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Assim, na morte o perispírito não sofre nenhum prejuízo, ainda se manterá como envoltório do espírito, a essência do ser. Não podemos avançar além disso, pois a questão, provavelmente, se refere aos espíritos imperfeitos, ainda vinculados ao ciclo da reencarnação. Do artigo Um Médium Pintor Cego, publicado na Revista Espírita 1864, mês de março, merece destaque o seguinte trecho. No estado atual de nossos conhecimentos, não podemos conceber a alma sem seu envoltório fluídico, perispiritual. O princípio inteligente escapa completamente à nossa análise, não o conhecemos senão por suas manifestações, que se produzem com a ajuda do perispírito. É pelo perispírito que a alma age, percebe e transmite. Liberta do envoltório corpóreo, a alma ou espírito é ainda um ser complexo. O codificador diz que não podemos conceber a alma sem seu envoltório fluídico, como a deixar claro que ela sempre terá o perispírito envolvendo-a. Outro ponto importante é o fato de ser somente através do perispírito que a alma age, percebe e transmite sua vontade. Mais à frente, em capítulo específico, falaremos mais sobre isso. Em um item 257,
Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Allan Kardec faz várias considerações sobre esse tema. Dele transcrevemos. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver nele espírito, nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas, como já não lhe chega por um conduto limitado, torna-se geral. Ora, não sendo o perispírito, na realidade, mais do que simples agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não sentiria mais que um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, replicarão, as sensações desagradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sim, sem dúvida, com relação aos que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores não lhe causam nenhuma impressão. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Destacamos o trecho em que o mestre de Lyon diz a respeito dos espíritos puros. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, ou seja, de forma bem explícita, a não deixar margem a nenhuma dúvida, o codificador está dizendo que eles têm perispírito. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Ora, se a comprovação da individualidade se faz pelo perispírito, é justamente porque ele é, de fato, parte integrante e inseparável do espírito. Em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1, item 3, transcrevemos. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Temos a informação de que o perispírito constitui para o espírito um corpo fluídico. Como não se apresentou nenhuma exceção, julgamos que se trata de algo que cabe a todos. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, item 54, lemos. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram-nos à conclusão de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material e grosseiro que reveste temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se desliga do corpo e acompanha a alma que, assim, fica sempre com um envoltório. Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido apoderar-nos dele e submetê-lo à análise. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para explicação de um fato. Sua existência não foi revelada apenas pelos espíritos, já que resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora e para não antecipar aos fatos que teremos de relatar,
limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Se a alma fica sempre com um envoltório, certamente, é pelo fato dele, o perispírito, ser parte integrante do ser espiritual, uma vez que a alma nunca está desligada do seu perispírito. Nessa mesma obra, no item 55, há algo que não se pode deixar de ressaltar, por ser de capital importância ao tema. Mas, qualquer que seja o grau em